Senhoras e senhores, para o anúncio das metas do biênio 2015-2016 e as iniciativas estratégicas nacionais do 8º Encontro Nacional do Judiciário, com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Boa tarde a todos. Queria fazer minhas as palavras do eminente presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Nelson Schaeffer. Eu circulei ontem e hoje por todo o encontro, mas especialmente hoje participei da grande maioria dos painéis e senti com muito agrado que neste 8º encontro a magistratura brasileira entendeu que o CNJ não é um órgão estranho à justiça brasileira, mas é um órgão dela própria e ela própria que daqui por diante participará das decisões deste órgão de cúpula da justiça brasileira. Eu senti, minhas senhoras e meus senhores, como todos sentimos, e o presidente Schaeffer destacou muito bem, que os trabalhos se desenvolveram num clima de amizade, de fraternidade, de cooperação, e que as metas e o resultado final, que é exatamente o planejamento estratégico, de curto, depois médio, mais tarde a longo prazo, resultaram de decisões que foram tomadas não de cima para baixo, mas realmente de baixo para cima, como deve ser. Portanto, essas metas têm a legitimidade da participação de todos e de cada um das senhoras e dos senhores. Portanto, essas metas, mais do que metas impositivas, representam um compromisso da justiça brasileira no sentido de melhorar a prestação jurisdicional, que é um anseio de nossa sociedade para nos tornarmos um país mais justo, mais igual, mais fraterno e mais solidário. Eu queria destacar, dentre os vários aspectos positivos que tivemos ao longo desses 2 dias, a presença de convidados especiais, como o Dr. Jeffrey Epperson, que nos honra com sua presença, da International Association for Court Administration, e o Dr. André Ramos Tavares, não sei se se encontra aí também, que é um velho amigo, companheiro, professor ilustre de Direito Público, tanto da Universidade de São Paulo como da Pontifícia Universidade de São Paulo, que ambos nos brindaram com as luzes de suas inteligências. Saliento a presença de praticamente todos os presidentes de tribunais superiores, os conselheiros, o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, os presidentes das associações de magistrados e também a presença de representantes de entidades dos servidores. A mim me parece que isso é um marco histórico, porque pouco a pouco temos que incluir, e cada vez mais, os destinatários finais de nossas metas, que são exatamente os magistrados e os servidores de todo o país. Ao longo deste congresso, desse encontro, observamos uma preocupação comum, que é também a preocupação do Conselho Nacional de Justiça. Eu me refiro à necessidade absolutamente imprescindível de um planejamento estratégico e à definição de metas que levem em consideração não apenas a sua factibilidade,
preciso que as metas sejam factíveis, não pode ser metas ideais, porque não vivemos num mundo fora da realidade. Mas também nós todos, os participantes e os representantes do CNJ, levamos em consideração os aspectos humanos que envolvem essa elaboração de metas e a feitura das diretrizes que nortearão o planejamento estratégico do Poder Judiciário, tais como a saúde e a qualidade de vida dos magistrados e dos servidores. Eu gostaria de destacar que a Organização Mundial de Saúde, como nós sabemos que é o órgão internacional máximo que atua nessa área e normatiza as diretrizes para a saúde em todo o mundo, dispõe em sua Constituição o seguinte, que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. É muito importante para os servidores e os juízes que nós compreendamos isso. Nós temos, verifiquei, nos últimos números, além daqueles que já foram amplamente divulgados e discutidos, quase 100 milhões de processos em tramitação, cerca de 16.500 juízes para dar conta desse acervo enorme que cresce em progressão geométrica, nós verificamos que, na média dos últimos anos, os juízes chegaram praticamente no limite, prolatando cerca de 1.400 a 1.500 decisões por ano, decisões amplamente consideradas, sentenças e despachos. Isto é um esforço sobre-humano e que todos nós sabemos começa a afetar a própria saúde, o bem-estar e a qualidade de vida, não só dos magistrados e das magistradas, mas também dos servidores de modo geral. Isso motivou a aprovação da seguinte diretriz estratégica por todos os segmentos da justiça, sem exceção. Entre aspas, zelar pelas condições de saúde e qualidade de vida no trabalho de magistrados e servidores. Acho que é um grande avanço que esse encontro propicia nesse nosso âmbito e considerada essa carga enorme de trabalho que nós temos. Passo agora, até para conhecimento público, não nosso, apenas dos participantes deste encontro, que acaba com grand finale, como diriam os franceses, mas de altíssimo nível, mas também para que a sociedade, de modo geral, as conheça, passo a anunciar as metas que foram aprovadas neste encontro. A primeira delas, julgar mais processos do que os distribuídos. Essa meta foi aprovada por todos os segmentos da justiça. Meta 2, julgar processos antigos. Igualmente, todos, unanimemente, aprovaram esta meta. Meta 3, estou me referindo apenas às metas nacionais. Aumentar os casos solucionados por conciliação. Essa é justamente a ênfase que nós todos temos que dar para conseguirmos resolver esta explosão de litigiosidade que ocorre não apenas no Brasil, mas no mundo todo, e eu já tive oportunidade de me referir a ela. É um fenômeno identificado pelo sociólogo português Boaventura Sousa Santos, e corresponde exatamente ao fato de que o homem comum passa a ter consciência que possui direitos, sobretudo direitos fundamentais, e vai reclamá-los na justiça. Portanto, não é uma patologia social esta explosão de litigiosidade, mas é um avanço civilizatório, como diria o grande jurista italiano Norberto Bobbio, recentemente falecido. A meta 4 corresponde a priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa.
Esses são males que, infelizmente, ainda assolam o país, impedem a correta e justa distribuição de renda e, de certa maneira, atrasa o nosso ingresso definitivo no concerto dos países democráticos e civilizados. Essa meta foi aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Justiça Estadual, pela Justiça Federal e pela Justiça Militar. Evidentemente, a Justiça do Trabalho não trata desses temas, portanto, não é a meta deste ramo especializado do Poder Judiciário. Meta 5, impulsionar os processos de execução. Isto tem lógica, porque não adianta nós avançarmos no que tange ao processo de conhecimento, mas nós temos que finalizar a jurisdição, a prestação jurisdicional. A execução faz parte deste ponto final que colocamos ao litígio. Então, este é um esforço comum e essa meta foi aprovada pela Justiça do Trabalho e pela Justiça Federal. Meta 6, priorizar o julgamento das ações coletivas. Foi aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual e Justiça Federal. Nós vivemos, como todos nós sabemos, numa sociedade de massas. Não vivemos mais na sociedade do século XIX, do começo do século XX, em que os conflitos eram basicamente intersubjetivos ou interindividuais. Nós temos hoje os conflitos de massa, e estes vêm ao judiciário, nós precisamos dar uma solução coletiva e, com uma única decisão, resolvemos uma situação muitas vezes complexa e que pode levar a uma pacificação social, se não geral, pelo menos a um determinado setor da sociedade. A meta 7 é priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos. Ou seja, estamos aprendendo com nossa experiência que nós devemos impedir que os grandes litigantes prossigam com esta sua ação, muitas vezes nefasta, de abarrotar os escaninhos das diversas justiças e também tomarmos decisões que impeçam que as ações se repitam indefinidamente, muito embora já definitivamente decididos pelas várias instâncias das diferentes justiças especializadas. Chegamos, portanto, e essa meta, preciso dizer, foi aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça, Justiça do Trabalho e pela Justiça Estadual. Chegamos, então, portanto, a um fim de mais um encontro, e muito bem sucedido, como tenho certeza, o sentimento de todos, o encontro que, antes de tudo, representou a confraternização da magistratura brasileira. E representou, mais do que isso, um passo decisivo para que nós possamos considerar a magistratura como sendo um poder único, um poder nacional, e nos apartarmos das divisões históricas que nos dividíamos e, infelizmente, impediam o nosso progresso. Eu quero finalizar as minhas breves palavras agradecendo penhoradamente o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Nelson Schaeffer Martins, pelo decisivo apoio que deu para o sucesso deste encontro, em cuja pessoa agradeço os operosos servidores desta nobre Corte de Justiça Estadual. Quero agradecer, finalmente, a conselheira Maria Cristina Peduzzi, em cuja pessoa agradeço a colaboração, o empenho, a dedicação de todos os servidores do CNJ, mas, de modo especial, os conselheiros que dedicaram com muito afinco parte de seu precioso tempo para que
tudo corresse bem nesse encontro. Desejo a todos um feliz regresso, com a certeza de que o Poder Judiciário brasileiro, depois deste 8º encontro, cresceu substancialmente. Muito obrigado a todos. Com a devida autorização, estão encerrados os trabalhos do 8º Encontro Nacional do Judiciário. Agradecemos a presença de todos, desejando um final feliz de tarde e uma boa noite a todos. Muito obrigado.